Oi, M1, tudo bem? Estamos voltando, né, a mais um conteúdo novo, tá? Não é bem novo não, porque eu já conversei com vocês, né? As classes gramaticais vocês já conhecem. Então nós vamos aprofundar um pouquinho hoje o estudo sobre advérbios, tá bom? Vamos lá? Bem, definição. É uma palavra invariável que se relaciona ao verbo para indicar as circunstâncias em que ocorre o fato verbal. O advérbio é um tipo de palavra que exerce basicamente o papel de modificador do verbo. Aí a gente tem que começar já chamando a atenção de vocês. A definição diz que ele é uma palavra invariável, porém tem um parênteses aí. Ele é invariável em gênero e número, mas em grau ele não é invariável. Ou seja, o advérbio ele não tem feminino e masculino, singular e plural, mas ele varia em grau. E o grau dele é igual ao do adjetivo, grau comparativo, grau superlativo, tá? É um tipo de palavra que exerce basicamente o papel de modificador do verbo. Vamos ver isso agora. Velhos barcos cruzam um enorme rio. Velhos barcos cruzam vagarosamente o enorme rio. O que acontece aqui, turma? Quando eu coloco vagarosamente, ele muda a ação, né? Por quê? Porque uma coisa é você cruzar, outra coisa é cruzar vagarosamente. Por esse fato é que a gente fala que o advérbio ele modifica o verbo, ele modifica o sentido do verbo, tá? Na segunda oração, a palavra vagarosamente relaciona-se a verbo cruzam e acrescenta à frase uma nova informação, o modo como ocorre o fato verbal. Por isso, vagarosamente é um advérbio de modo, tá? Continuando aí. Locução adverbial, vamos lá? Locução, toda vez que eu falar em locução, tem que lembrar da palavra, de que é uma expressão de duas palavras ou mais. Nesse caso, é uma expressão que tem o valor de um advérbio, tá? Às vezes, a circunstância em que ocorre o fato verbal é expressa não por uma palavra só, e sim por um conjunto de palavras denominado locução adverbial. Velhos barcos cruzam sem nenhuma pressa um enorme rio. No próximo ano, a prefeitura desenvolverá novos projetos sociais. Esse sem nenhuma pressa aqui tem o mesmo valor do que vagarosamente. Só que é uma expressão, tem 3 palavras ali. Então, nós chamamos de locução adverbial, nesse caso de modo, tá? Aqui a gente tem o quadro de classificação do advérbio, tá bom? Os advérbios e as locuções adverbiais sempre exprimem uma circunstância em relação ao verbo a que se referem e são classificados de acordo com o sentido que tem na frase. Por exemplo, turma, olha aqui. Lugar, né? O hotel fica na praia. Esse na praia é uma locução adverbial de lugar, né? Aqui, eu gosto de ficar aqui. Aqui é um advérbio de lugar, tá bom? Então, aqui ó, é a classificação, aqui são os principais advérbios e aqui o exemplo. Grau do advérbio. Observe as frases a seguir. Pedro corre tão rápido quanto João. Pedro corre mais rápido do que João. Pedro corre menos rápido do que João. Como é possível notar, para a circunstância expressa pelo advérbio rápido, foi construída uma gradação diferente em cada uma das frases, não é mesmo? Assim, em o advérbio manifesta-se em uma comparação de igualdade. Pedro, ele é tão rápido quanto o João. Já em 2, o advérbio manifesta-se em superioridade. Ele corre mais rápido. E por último, em 3, ele possui uma gradação de inferioridade. A estrutura, turma, é a mesma, só que ao invés de entrar um adjetivo, entra um advérbio, tá bom? Além do grau do comparativo, o advérbio pode se manifestar no superlativo absoluto, né? Aqui eu coloquei, ó, tá? A estrutura para vocês terem mais um material, tá? De igualdade, antepondo tão e pospondo como quanto, tá? Superioridade, tá tudo bonitinho aqui, tá bom? Grau superlativo, sintético, formado pelo acréscimo do sufixo íssimo. Acordei cedíssimo, né?
E o analítico formado pela anteposição do outro advérbio. Aí vão ficar dois advérbios. Lembra quando eu falei do adjetivo? O analítico tem a ajuda de um advérbio, né? Ela é muito bonita, tá? Aqui, como eu preciso do advérbio de intensidade, eu vou ter dois advérbios, ok? Acordei muito cedo. Muito intensidade, cedo tempo, ok? Usos dos advérbios. Mediante a linguagem coloquial, determinados advérbios, uma vez expressos no diminutivo, tendem a denotar afetividade ou intensidade. Ela fala mansinho, mansinho. Queremos ficar sempre juntinhos, juntinhos. Quando você repete ou bota no diminutivo, né, no caso, aqui, aí eles vão denotar afetividade ou intensidade. O advérbio, quando repetido, representa valor aproximado de superlativo. Gritamos muito, muito para que todos pudessem nos ouvir. Você fala assim, a Maria está? Aí a pessoa responde assim, não, mas ela volta logo, logo. Esse logo, logo, né? É aí, ó, tá? É muito rápido, ela volta rápido, tá? Empregam-se as formas analíticas mais bem e mais mal em detrimento às formas melhor e pior quando essas modificarem particípios. Então, olha aqui. Certamente sua pesquisa foi mais bem elaborada do que as outras. Elaborada, lembram? É uma forma nominal que está no particípio, ok? O trabalho foi mais bem feito do que o outro, ok? Não pode esquecer. Você não vai falar melhor feito, né? Porque não combina. Distinção entre o advérbio e o adjetivo. Dependendo das relações estabelecidas entre as palavras que formam a frase, a classe gramatical das palavras pode mudar. Esse fato pode gerar dúvidas quanto à classificação de algumas palavras, que às vezes funcionam como adjetivo e às vezes como advérbio. Dependendo do verbo da frase, dependendo do emprego, aquela palavra poderá ser usada como adjetivo e como advérbio, né? E para isso a gente tem uma forma de detectar melhor. O garotinho correu feliz ao encontro dos amigos. Vocês percebam que eu destaquei aqui feliz, né? A palavra destacada é um adjetivo ou um advérbio? Aí eu coloco aqui para vocês a receita do bolo. Para fazer essa distinção, é necessário levar em consideração as características desses dois tipos de palavras. Vamos analisar? Olha aqui, turma. Ainda estou pensando nesse exemplo aqui, tá bom? Adjetivo. Relaciona-se a substantivo. Isso aqui são as características das duas classes. Relaciona-se a substantivo. É variável. Então, ele pode ter masculino, feminino, singular e plural. Ótimo. E o advérbio? Relaciona-se ao verbo. É invariável. Não admite masculino, feminino, nem singular e plural. Então, agora a gente vai analisar. Então, qual é, vamos dizer assim, a dica melhor para a gente detectar se uma palavra é adjetivo ou advérbio? Olha aqui, turma. O garotinho correu feliz ao encontro dos amigos. Basta notar se o substantivo garotinho for colocado no plural, a palavra feliz também irá para o plural. Vamos fazer isso? Os garotinhos correram felizes ao encontro dos amigos. Então, feliz, aqui nesse primeiro exemplo aqui, ele é um adjetivo porque ele varia em número, tá bom? E para ver o contrário, olha aqui. O avião voa abaixo, voava abaixo para que admirássemos a beleza da paisagem. Vamos fazer a mesma coisa, mudar avião para aviões, para ver se a palavra destacada vai variar, certo? Então vamos lá. Os aviões voavam baixo para que admirássemos a beleza da paisagem. O baixo não mudou para o plural, então ele é invariável, logo ele é um advérbio de modo, tá bom? Então, qual é o macete, qual é a dica? Ficou na dúvida se aquela palavra é um advérbio ou um adjetivo, muda para o plural. Ou para o feminino, também pode, né? Ó, ele correu rápido.
Aí você muda para o feminino. Ela correu rápido. Advérbio. Então não pode, o advérbio não vai mudar para o feminino nem para o plural. Se mudar, é adjetivo, tá bom? E aí nós temos, ó, palavras e locuções denotativas. O que é isso? Turma, existem na língua um grupo de palavras que elas não se encaixam, elas parecem advérbios, mas elas não se encaixam em nenhuma classe gramatical. E aí, o que a gente vai fazer com ela? Jogar fora? Não pode, né? Então, o que nós fizemos com ela? Né? Nós colocamos no grupo das palavras e locuções denotativas, tá? Existem no nosso idioma algumas palavras e expressões que, embora tenham certa semelhança com os advérbios, não se incluem nessa classe. Tais palavras e locuções indicam principalmente ideias de. Tem outras ideias. Eu coloquei aqui as principais e as principais palavras, tá? Inclusão, mesmo, inclusive, também, até. Exclusão, só, apenas, salvo e somente. Retificação, isto é, ou melhor, aliás. Explicação, ou seja, por exemplo, a saber. E realce, é que e só, tá? Coloquei aqui as mais, vamos dizer assim, as mais batidas, tá bom? Então, olha só, por hoje é só, né? Vocês estudem direitinho para, na hora que a gente for se encontrar em sala, nós podermos tirar as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até breve.